Joel, capítulo de número 2, verso de número 25, a Bíblia diz assim: Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Agora nós leremos o verso de número 27. E a Bíblia diz assim: E vós saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Quantos podem dizer glória a Deus? Ore comigo essa noite, Espírito Santo de Deus. Uma vez mais nos colocamos em Tua presença essa noite para dirigir uma palavra de oração. E pedimos a Ti que fale conosco essa noite através da Tua soberana palavra. Essa casa é Tua, esse ambiente é Teu. E se o Senhor quiser operar o milagre essa noite, opera o milagre em nós. Se o Senhor quiser abrir aquela porta que está fechada, abre aquela porta essa noite. Se o Senhor quiser nos transformar, nos transforma, só não nos deixe sair daqui sem sentir a Tua presença. Nós sabemos que neste altar tem fogo, e nós trouxemos lenha para queimar em Tua presença. Quantos aqui trouxeram lenha para queimar na presença dEle? Quantos aqui trouxeram lenha para queimar na presença dEle? Diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, a presença dEle está aqui. Quantos podem aplaudir mais forte essa presença aqui essa noite? Tome o teu assento, querido. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Que presença. Pastor, muito obrigado por mais uma vez dar essa oportunidade para nós. E eu sou muito grato, irmãos, de verdade mesmo. Vou começar a pregar, se não for, vou chorar aqui. Joel é um dos 12 profetas menores. E o termo menor, quando ele aparece na Bíblia, ele não quer falar acerca da estatura do profeta, mas sim acerca da quantidade de tempo ou da extensão do seu livro que ele escreveu. Este Joel, ele tem uma mensagem que é curta. Só que a mensagem de Joel, por mais que ela seja curta, ela é direta. E essa mensagem é eficaz. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós iremos observar que tem outros profetas, a saber, Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias, conhecidos por profetas maiores. Eles profetizam por mais tempo, tem mais profecias no seu livro, e eles são considerados profetas maiores. Porém, Joel ele tem uma particularidade. E a particularidade de Joel é que ele escreve pouco. Profetiza por pouco tempo, mas a sua profecia ela é eficaz. Este homem ele tem um chamado direcionado pelo próprio Deus. A saber, o seu nome significa o Senhor é Deus, ou Yahvé é Deus. O próprio nome de Joel já é uma mensagem profética. E eu já quero liberar para alguém que vai levantar a mão e dar glória, é que o Senhor é o Deus da sua casa. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da sua trajetória. A mensagem de Joel ela é muito curta. Somente 3 capítulos ele vai escrever. Porém, estes 3 capítulos vai nos ensinar algumas lições. E vai nos mostrar alguns temas que são muito importantes. O primeiro tema que nós encontramos no livro do profeta Joel é acerca dos gafanhotos que o Senhor enviou para destruir a plantação do povo de Judá. O segundo tema é um chamado ao arrependimento, porque profeta de verdade, ele não foi chamado somente para entregar bênçãos e entregar chaves. Ele foi chamado para chamar o povo ao arrependimento. O segundo tema que vai chamar a atenção é no texto que nós lemos, no capítulo 2, verso 25. É o tema da restituição. E aqui eu aprendo que o Senhor é Deus de restituição.
Porém, um quarto tema que nós encontramos no livro do profeta Joel é acerca da promessa do Espírito Santo de Deus, a promessa de avivamento espiritual. Esses 4 temas vão ser distribuídos durante esses 3 capítulos. E o que vai me chamar a atenção na vida deste profeta é que ele vai profetizar em um tempo de crises. Ele vai profetizar em um tempo de devastação total. Joel profetiza num cenário caótico. O cenário que ele é levantado para profetizar, as coisas estão tudo de ponta cabeça. Só que mesmo neste cenário onde as coisas estão de ponta cabeça, tem uma voz profética que vai falar algo da parte de Deus. Mesmo nesse cenário de devastação total, tem uma voz profética que vai falar algo da parte de Deus. Neste cenário de colapso, tem uma voz profética que vai falar algo da parte de Deus. Neste cenário de portas fechadas, tem uma voz profética que vai falar algo da parte de Deus. Daí, me explica, por mais que nós estamos enfrentando crises, Deus ainda fala em meio às crises. Por mais que a porta está fechada, Deus ainda fala quando a porta se fecha. Por mais que a devastação chegou, em meio à devastação ainda tem profecia. Prega Deus na minha boca para dizer para alguém essa noite: a porta se fechou, a crise chegou, mas em meio a esse cenário caótico, ainda tem uma voz que fala contigo essa noite. Pregador, qual que é a voz? É chegado um tempo de restituição. É chegado um tempo de restituição, diz o Senhor essa noite. A devastação é muito grande. O colapso é muito grande. A crise é intensa. A crise é profunda. Só que em meio à crise ainda tem profecia. Deus, Ele ama falar conosco quando a gente está enfrentando crises. Deus, Ele ama falar conosco quando a gente está enfrentando dificuldades. Deus, Ele ama falar conosco quando as coisas estão de ponta cabeça. Deus, Ele ama falar conosco quando as coisas estão indo de mal a pior. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que a vida está uma loucura. E em meio a essa loucura, Deus está dizendo: é chegado um tempo de restituição. O cenário não é favorável. E nesse cenário de contramão, onde o povo está enfrentando crise, Deus quer falar. Porque é neste cenário que Deus gosta. Deus precisa de um cenário favorável. Porque quando as coisas estão indo muito bem, dificilmente a gente vai olhar para Deus. Quando a gente está enfrentando aquela bonança, dificilmente a gente vai olhar para Deus. Porém, quando a crise chega, a gente olha para a direita, olha para a esquerda e não encontra ninguém para ajudar. No cenário que não tem recursos, a gente olha para a esquerda, olha para a direita e não encontra ninguém para ajudar. E este é o cenário perfeito para o teu Pai falar contigo, é no dia de hoje. O Joel tem profecia na boca. O Joel tem uma palavra profética. E no tempo que Joel está profetizando, Judá não tem economia, a política está indo de mal a pior, o povo está idolatrando um Deus por nome de Baal, ou seja, o povo está vivendo uma devastação total. E quando as coisas se complicam, aí Deus, Ele sempre encontra um jeitinho para acessar. Quando as coisas se complicam, Deus sempre encontra um jeitinho para acessar. O povo começa a idolatrar Baal, se afasta de Deus. E todas as vezes que nós afastamos de Deus, a gente vai ter alguns prejuízos na nossa vida. Todas as vezes que nós distanciamos da presença de Deus, do ambiente da presença, a gente vai ter alguns prejuízos. Judá não vigiou, o povo não vigiou, o povo começou a idolatrar Baal. Já que Baal é o Deus da agricultura, o Deus da fertilidade, vamos aqui então idolatrar a Baal. Aí Deus foi lá e enviou os gafanhotos. Os gafanhotos têm uma missão e a missão é destruir. Os gafanhotos têm uma missão e a missão é acabar com tudo.
E neste cenário de crise, que o povo não tem economia, não tem o que comer, a seca chegou, Deus levanta alguém para falar com aquele povo. Ou daí, qual que é a mensagem de Joel? Volte-se para Deus. Rasguem os vossos corações. Se arrependam enquanto é tempo. Se arrependam enquanto é tempo. E depois do arrependimento, a restituição está a caminho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento ou para a Antiga Aliança, nós iremos observar que quando o povo pecava, o povo idolatrava outro Deus, o povo ia para a praça, rasgava as suas vestes em sinal de vergonha. E o Joel aqui, a mensagem dele é mais profunda, porque Joel ele é direto. Joel chega dizendo, olha, ao invés de rasgar as vestes, rasgue o seu coração. Porque eu rasgar as vestes perante a praça pública, eu estou impressionando as pessoas. Mas quando eu rasgo o meu coração, eu estou movendo o coração de Deus. O Senhor está dizendo, se arrependa, volte para o ambiente da minha presença. E o Joel profetiza dizendo, se arrependa, rasgue os vossos corações e se arrependa de todo o seu coração. Porque depois de um arrependimento sincero move o coração e a mão de Deus. O Senhor está dizendo para alguém essa noite de quarta-feira, por que você se afastou da minha presença? Por que você se afastou do ambiente seguro? Por que você se afastou de um ambiente espiritual como esse? É tempo de voltar, de rasgar o teu coração, para que depois a restituição te encontre. E o Joel continua profetizando. Porque o Joel entende que o povo precisa ouvir o que Deus tem para falar. O Joel compreende que a igreja precisa compreender o que Deus quer falar em meio àquela crise. Já parou para pensar que tem pessoas que quando começam a enfrentar algumas crises, parece que a crise se alonga por tanto tempo e parece que não vai acabar? É necessário um arrependimento de todo o coração. Porque depois de um arrependimento de todo o coração, o Senhor vai restituir tudo aquilo que o gafanhoto pegou. Depois de um arrependimento de todo o coração, o Senhor vai restituir tudo aquilo que o gafanhoto roubou. Depois de um arrependimento sincero, de todo o coração, o Senhor vai restituir tudo aquilo que a lagarta comeu. O que a gente vai ter que perder mais? Para que nós possamos nos arrepender de todo o nosso coração. O que a gente precisa perder mais, para que nós possamos voltar a ser o que a gente era antes. Ativos, espirituais, quentes, pegando fogo. O que a gente vai precisar perder mais, para a gente voltar ao primeiro amor. Ah, Espírito Santo de Deus, o que a gente precisa perder mais, para que a gente compreenda que somente Deus pode devolver tudo aquilo que foi roubado. O que a gente precisa perder mais, para a gente compreender que somente Ele pode restituir este tempo de dificuldade. O que a gente precisa perder mais? A mensagem é direta. A mensagem é eficaz. A mensagem é direta. E a mensagem não é do Odaí Guilherme. A mensagem é direta. A mensagem vem de Deus para o coração da igreja essa noite. Quantos conseguem compreender o que Deus está falando essa noite? E o Joel continua a profetizar, porque ele compreende que depois que o povo se arrepende, Deus restitui.
O Joel compreende que depois que o povo rasga o teu coração, o Senhor restitui. Por que, Odair Guilherme, que o Senhor restitui? Porque Ele é Deus de restituição. E o Joel continua. A terra está seca. A terra não tem produção. Não tem alimento. A crise política se instalou. A crise espiritual se instalou. E em meio a essa quantidade de crise, ainda tem profecia. Em meio à quantidade de crise, a Deus ainda fala. E como Ele fala? O Joel continua a sua mensagem. Porque o Joel não está profetizando da boca para fora. O Joel só está falando aquilo que Deus está entregando para o povo. O gafanhoto aqui representa uma devastação total. Já parou para imaginar que quando a gente começa a enfrentar uma crise e a gente não se arrepende de todo o nosso coração, parece que vai piorando dia após dia? Parece que a crise vai se intensificando dia após dia. Esse gafanhoto que ataca a plantação do povo, ele tem pelo menos 4 vertentes. A primeira vertente deste gafanhoto, ele é chamado de cortador. A versão NVI chama ele de cortador. E esse gafanhoto tem a missão de cortar na semente depois que começa a germinar. Sabe aqueles sonhos que a gente começou a projetar? Sabe aqueles objetivos que a gente começou a sonhar e a projetar? Se a gente não vigia, o cortador entra. E aqueles sonhos desaparecem da nossa vida. Se a gente não vigiar, o sonho não sai da mente e não vai para o papel. Se a gente não ficar no ambiente espiritual, no ambiente da promessa, no ambiente que o Senhor está, os nossos sonhos não vão sair da nossa mente e não vão para o papel. É a primeira fase do ataque do gafanhoto. Na segunda fase, ele é chamado de devorador. Ele ataca as raízes. São aqueles sonhos que a gente já está desenhando. São aqueles sonhos que a gente sonhou e agora a gente está desenhando. E se a gente não vigiar, os sonhos vão desaparecer do papel. A terceira vertente desse gafanhoto, ele é o migrador. São aqueles sonhos que estão no papel e agora eles estão prestes a se concretizar. Lembra quando a gente começou a projetar? Quem tem casa própria aqui? A casa própria, a planta da casa, estava só na mente. Depois a gente passa para as bases. E depois das bases a gente começa a levantar as paredes. Esse gafanhoto, ele vem para atacar as paredes. É aquilo que a gente já começa a observar com os nossos olhos, a olho nu. Mas ainda tem a quarta etapa do gafanhoto. Glória a Deus, ele é o consumidor. A missão do consumidor é arrancar os frutos, arrancar a esperança, arrancar o propósito, arrancar a chama por inteira. Só que nós temos uma palavra essa noite. Odair Guilherme, qual que é a palavra? Jeová é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus e nós não aceitamos o gafanhoto na nossa vida. Levante uma das suas mãos aos céus, porque eu tenho uma palavra profética e eu preciso liberar. Nós não aceitamos o gafanhoto na nossa vida. Nós não aceitamos o cortador na nossa vida. Nós não aceitamos o devorador na nossa história. Nós não aceitamos o consumidor na nossa vida, porque nós temos uma palavra e a palavra é livramento. Nós temos uma palavra e a palavra é: o Senhor é o nosso Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, como eu te sinto aqui, Pai. Quantos podem sentir essa presença?
E depois de um tempo de restituição tem a promessa. E agora eu quero falar acerca dessa restituição. Porque o texto que nós lemos, o Senhor, através de Joel, vai dizer: restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. O que a palavra está nos dizendo é que quem vai restituir não é o Joel, não é o Odair. Quem vai restituir, Silas, é o próprio Deus. Quem vai restituir não é dessa terra. Quem vai restituir não são os nossos amigos. Quem vai restituir é o próprio Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E essa restituição, ela começa de uma forma espiritual, para depois chegar numa restituição material. Eu vejo muitas pessoas pregando aí dizendo: Deus vai devolver tudo aquilo que te roubaram. Deus vai te devolver tudo aquilo que te tomaram. Ele vai devolver. Só que antes de Deus devolver aquilo que o gafanhoto levou, Ele vai restituir algo primeiro. E não é palpável, pastor Saulo. Ele vai restituir o ambiente da presença. Antes de Deus restituir os bens, Ele vai restituir o quarto de oração. Antes de Deus restituir os bens, Ele vai restituir aquela mesa da sala que você antes colocava o seu joelho no chão, pegava a tua Bíblia e falava: fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Antes de restituir aquilo que é físico, Ele vai restituir aquilo que é espiritual. Essa restituição, ela tem duas vertentes. Ela tem dois significados. O primeiro significado que essa restituição aponta é tudo aquilo que perdeu em um ambiente espiritual, em um mundo espiritual. E a segunda parte é trazer a paz de volta. A primeira vertente é restituir o ambiente espiritual. Mas a segunda é trazer a paz de volta. Porque Ele é o nosso Deus. Tem hora que a gente não está precisando da chave de uma casa. Tem hora que a gente não está precisando de um carro novo. A gente só quer paz. E Ele tem paz para te dar essa noite. Tem hora que a gente não quer mudar de apartamento. A gente só precisa de paz. E Ele vai te dar paz essa noite. Ele vai restituir a tua paz. Porque Ele é Deus de restituição. Ele restitui tudo aquilo que foi perdido. A intimidade, o fogo, a presença, Ele é capaz de restituir. E Deus está dizendo: quem orava vai voltar a orar. Quem fazia campanha vai voltar a fazer campanha. Porque eu, o Senhor, estou restituindo o ambiente espiritual hoje, essa noite. Ele vai restituir aqueles cânticos espirituais. Ele vai restituir aquela sede pela palavra dEle. Ele vai restituir. Ele vai restituir aquela vontade de levantar de madrugada, colocar o joelho no chão e clamar pela nação. Ele vai restituir. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é Deus de restituição. Tem um texto na Bíblia que eu amo muito. Amós, capítulo 9. E este texto, o profeta vai relatar dizendo: naquele dia reedificarei o tabernáculo de Davi. Por que o tabernáculo de Davi, Odair Guilherme? Porque no tabernáculo de Davi
a oração era intensa. No tabernáculo de Davi, a adoração era intensa. Na tenda de Davi, o povo só tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Porque era intenso a chama do Espírito Santo naquele ambiente. No tabernáculo a gente não tinha hora para ir embora, porque a gente amava a presença dele. Esses dias eu fui pregar num congresso de jovens. E tinha uns jovens olhando para o relógio dizendo, vai acabar mais não. Esse culto está demorando demais. Ele pegou o celular e abriu o Instagram e digitou a mensagem, eu de olho, irmão, eu sou curioso. Saindo daqui eu vou para aí. Antigamente era diferente. A gente entrava para o culto, Fábio, sem ter pressa de ir embora. Porque a nossa preocupação não era o horário, era quando Deus ia começar a falar conosco. Na tenda tinha profecia. Na tenda tinha revelação do alto da parte de Deus. Na tenda, na tenda a presença de Deus não dava para explicar. Hoje a gente está preocupado demais com o horário para ir embora. Na tenda o povo orava mais, jejuava mais. O povo não queria de forma alguma se distanciar do ambiente da presença, porque o povo compreendeu que quem tinha a presença tinha tudo. Na tenda a nossa maior preocupação era como que estava a nossa veste diante de Deus. Sabe qual que é a nossa preocupação hoje? Será que o terno está alinhado? Será que o sapato está alinhado? Na época da tenda as coisas eram mais simples. No louvor da harpa Jesus batizava. No louvor da harpa o povo já começava a falar em línguas. Na época da tenda era diferente, e o Senhor está dizendo, eu tenho saudade da tenda, volta para a tenda, porque eu quero restituir tudo aquilo que você perdeu. Quantos conseguem ficar de pé comigo essa noite? Quantos têm uma palavra de oração? Quantos têm uma palavra de gratidão para dizer para Ele? Quantos oram comigo essa noite? Eu estou sentindo a presença dEle aqui. É noite de restituição. Porque somente Ele pode restituir. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te sinto aqui, Pai. Eu te sinto aqui, Espírito. Toma esse ambiente agora, Senhor. Começa agora a restituir tudo aquilo que o teu povo perdeu. Eu estou sentindo a tua presença aqui, Pai. Oh, meu Deus. Quantos podem erguer as duas mãos aos céus e começar a orar comigo? Agora eu já encerro.
Espírito Santo de Deus, sabemos que só o Senhor pode restituir o que foi perdido. Sabemos que só o Senhor pode trazer de volta o que o gafanhoto levou. Sabemos que só o Senhor pode. Terebas, caramante, oquerebas. Orebai, acandorebas, serabandarabai. Oh, meu Deus. Começa agora a restituir, Pai. Começa agora a trazer, ó Pai, a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, é a Tua presença. E enquanto nós estamos aqui buscando a Tua presença, o Senhor vai restituindo agora. Oh, meu Deus! Eu te sinto aqui, Espírito. Eu te sinto aqui, Espírito. Eu te sinto aqui, Espírito. Irmã Vasni, abre as mãos. Ele continua sendo o teu Deus em meio à crise. Ele continua sendo o teu Deus em meio a esse silêncio. Ele continua sendo o teu Deus em meio a essa dor, esse vazio no teu peito. Ele continua sendo o teu Deus. E se prepara para um tempo novo. Diz a boca de Deus essa noite. Se prepara para contar testemunho. Se prepara. Rebaia, cambarabai. Eu te sinto aqui, Pai. Eu te sinto aqui, Pai. É noite de restituição. E se você crê nisso, adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore. Oh, Espírito Santo. Enche essa casa de glória. É noite de restituição. Enche essa casa de glória. É noite de restituição. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Levante as duas mãos em direção ao altar. Pastora Nayane, o Senhor manda dizer essa noite: volte a sonhar. Oh, Espírito Santo de Deus. Volte a sonhar que Ele é especialista em surpreender sonhos no papel. O Senhor está dizendo: coloca no papel. Coloca no papel que o céu vai investir. Coloca no papel que o céu vai patrocinar. Coloca no papel que o céu vai investir. Eu te sinto aqui, Espírito. Ei, Luciano, se prepara, viu? Se prepara que a tenda está arlagando, diz o Senhor essa noite. Se prepara que é chegado um crescimento prometido para você e para a tua casa. Se prepara, homem. Se prepara, diz o Senhor. Rebai, acandoreba, serabandarabai.